Boa tarde, queridos pais, queridas crianças da catequese, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao nosso encontro da catequese neste sábado maravilhoso que o Senhor fez para nós, amém? Muito bem, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, a gente vai falar sobre o pecado. Nós estamos nessa caminhada aí dos nossos encontros da catequese, já falamos sobre a ressurreição de Cristo no sábado passado, falamos sobre a questão já do pecado original, como esse pecado entrou no mundo e as consequências que nós sofremos até hoje em virtude deste pecado, né? Então é sobre esse ponto que eu quero aprofundar hoje com vocês, o pecado. Como é que o pecado entrou no mundo? Né? Porque nós vimos que Deus criou tudo bom, tudo maravilhoso, tudo perfeito. Então, de onde vem o pecado? Primeiramente, pais e crianças, a gente tem que se perguntar como se originou o mal. Não estou falando do pecado original, primeiro pecado do homem, mas em tudo que Deus criou, como é que apareceu o mal, se tudo que Deus criou é bom? Você já fez esse questionamento para você? Não sei se as crianças vão lembrar, mas esse foi um dos últimos pontos que a gente falou lá na igreja, né? Que eu passei para vocês. Como é que existe o mal se tudo que Deus criou é bom? Deus então criou o mal? Não. As primeiras criaturas que Deus criou, você sabe me dizer quais são? Vou esperar você pensar. Não foi o homem e a mulher, não foi o mundo, não foi a terra, não foi o mar, não foi o céu. As primeiras criaturas que Deus criou foram os anjos. Os anjos. E os anjos são criaturas perfeitas, mas não são pessoas, tá? São anjos. E os anjos viviam em harmonia com Deus, estavam dentro do plano de Deus, plano de amor de Deus. Só que Deus, quando Deus quis criar o homem à sua imagem e semelhança, dentro desse plano de amor, um anjo se rebelou contra isso. Este anjo era um anjo de luz, era um dos anjos mais bonitos que tinha lá com Deus, e ele se chamava Lúcifer. E esse anjo, ele se rebelou contra Deus, ele não quis, ele não aceitava que ele que era uma criatura criada por Deus, que era perfeito, que estava ali sempre diante de Deus, honrando a Deus, louvando a Deus, ele não quis aceitar que dentro do plano de Deus ele tivesse que servir a uma criatura inferior, aos homens. Então ele se rebela e ele fala, não, eu não servirei. Essa é a frase do demônio, eu não servirei. E a partir daí, esse anjo, ele trava uma luta no céu, entre os anjos que querem continuar servindo a Deus e ao seu plano de amor, e aos anjos que não queriam mais servir a Deus, e que estes então ficaram com Lúcifer. E nesta batalha, né, travada no céu, onde São Miguel Arcanjo é o nosso combatente, né, é o chefe do exército de Deus, então eles decaem os demônios. Eles nessa luta entre os anjos bons e os anjos maus, esses anjos maus são expulsos da presença de Deus para sempre. Eles são decaídos do céu. E aí, a partir daí, começa a existir o inferno, o demônio. O demônio, o autor da divisão, o pai da mentira, e é ele que é o tentador, ele que é o mal, né? Ele, se Deus é bem, o demônio é o mal. E a partir daí, o plano de Deus continua a existir. Deus vai até o fim com o seu plano para a criação do homem, criação do mundo, que Deus criou tudo o que existe no mundo para nós, para o homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, no infinito amor de Deus, por isso que Deus quis nos criar. Então, fica clara aqui a explicação, Deus não criou o mal, tudo que Deus criou foi bom.
tudo que Deus criou é bom, tudo que Deus criou é perfeito. E o anjo decaído, ele cai por um ato livre. Não foi Deus que mandou o demônio para o inferno, não foi Deus que criou o demônio, não foi Deus que criou o inferno, não foi Deus que criou o mal. Mas esse anjo, a partir do momento que ele se rebela contra Deus, que ele se revolta contra Deus, e aí a partir daí ele cria o seu exército contra a vontade de Deus, então aí passa a existir essa divisão, que é o inferno com os seus anjos decaídos, onde o demônio é o chefe do inferno. É pesado isso, é forte, mas é a nossa realidade. Nós lidamos com uma realidade sobrenatural que nossos olhos carnais não enxergam, mas nós travamos na nossa vida um combate espiritual, sempre, entre permanecer na graça de Deus, na presença de Deus, ou então pelo nosso pecado, a gente acaba saindo da presença de Deus e caindo, então, na desgraça, que é uma palavra pesada também, mas é isso, né? É a ausência de Deus. Quando eu estou no pecado, eu estou fora da graça de Deus, então aí eu estou desgraçado, fora da graça. E aí o demônio faz a festa. Então, hoje esse tema é muito importante, queridas crianças, queridos pais, para a gente saber como a gente então luta contra o pecado. Primeiramente, conhecendo a mim mesma, conhecendo quem eu sou e sabendo lutar contra a minha tendência ao pecado, que é o que a gente já falou, que é a concupiscência, aquela inclinação a fazer o mal. Eu quero fazer o bem, mas existe uma tendência em mim que me faz cair no pecado, que é a concupiscência, a consequência do nosso pecado original. Então, amados, já falei para vocês então qual foi a origem do mal. Agora a gente vai adentrar nessa questão, na luta para permanecer na graça e lutar contra o pecado.